Bom, agora vamos à questão 3 da atividade. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos. Então, ele vai falar na questão. Existem dois trechos. Então, vou separar, tá? Primeiro trecho e o segundo trecho. Ela fala aqui na questão, no início, que ele tem dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, então no primeiro, a velocidade máxima é 80 km por hora. Então ele está falando que nesse primeiro a velocidade é 80 km por hora. Então vamos lá. No primeiro, 80 km por hora. E a distância, então veja, a distância a ser percorrida é de 80 km. Então, distância aqui, 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, então se é 60 km, nós temos a distância percorrida. Ok? A velocidade máxima permitida, então ele fala que nesse trecho de 60 km, a velocidade máxima permitida é 120. Então, velocidade máxima permitida, 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis, para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, calcule. Letra A, o tempo gasto para completar o primeiro trecho. Então, vamos calcular ali no primeiro. É só pegar a função da velocidade. Velocidade média é igual a ΔS dividido pelo ΔT. Eu tenho velocidade? Tenho, 80. A distância eu tenho? Também 80, ó. 80 km por hora a velocidade, 80 km a distância percorrida. Sobre ΔT. Então, veja, no lugar do VM eu coloquei 80, que é 80 km por hora. No lugar do ΔS, que é a distância, eu também coloquei 80 e o ΔT ficou de incógnita. Multiplico o cruzado, 80 vezes ΔT, 80 ΔT, igual 80 vezes 1, 80. Tá, multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar, ΔT vai ser igual 80 dividido por 80, que vai ser igual a 1 hora. Nessa primeira questão, também você pode pensar, se ele vai percorrer 80 km com a velocidade média de 80 km por hora, então a cada 1 hora ele vai percorrer 80 km. Então, eu já consigo saber, sem fazer conta na letra A, que eu tenho aí a distância percorrida de 1 hora. Letra B, mas como sempre eu vou pedir cálculo nas avaliações, então é bom você fazer os cálculos, ok? Letra B. O tempo gasto para completar o segundo trecho. Então, o segundo trecho, a gente tem que usar os dados do segundo trecho. A mesma função. Velocidade média, ΔS, dividido pelo ΔT. Velocidade média vai ser igual. ΔS sobre ΔT aqui, eu acabei escrevendo, mas a gente já tem a velocidade média. Ó. Então, no lugar da velocidade média, eu vou substituir 120, tá? Aqui o ΔS eu também tenho a distância percorrida. Então, eu vou colocar lá, 60. Sobre o ΔT, que é o tempo. Então, lembrando, ele quer o tempo. Eu tenho distância e tenho velocidade média. Então, no lugar da velocidade média, eu coloco lá a velocidade associada a ele, que é 120. No lugar da distância, é a distância do trecho total, que é 60 km. E o ΔT, que é o tempo. Então, eu multiplico aqui cruzado, vai ficar 120 ΔT vezes ΔT, né? 120 vezes ΔT, 60 vezes 1, 60. Tá, multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Cuidado, tá? Muita gente estava mandando as questões, eu estava analisando e estava correndo um erro. Sempre vocês colocam o divisor como um número menor e tá errado. O que acontece? O divisor é sempre quem está multiplicando aqui a incógnita. É quem está próximo da incógnita que vai para baixo e não um número menor, tá? E não um número que está desse lado aqui que vai para baixo, não. É quem está do lado da incógnita. Quem está multiplicando a incógnita é que vai para baixo como denominador. Então, cuidado. Então, veja, é esse 120 que vai lá para baixo do 60. Então, tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar ΔT é igual 60 dividido por 120. Lembre, é esse aqui que vai passar como denominador, porque ele está multiplicando a incógnita. ΔT vai ser igual 60 dividido por 120, 0,5 horas. Então, temos aí a resposta da letra B. E letra C, o tempo total da viagem. Então, no primeiro trecho ele gastou 1 hora, no segundo trecho ele gastou 0,5 horas. Então, é só calcular, só somar, né?
tempo total vai ser igual 1 hora no primeiro trecho, mais 0,5 no segundo trecho. Então, o tempo total aqui vai ser igual a 1,5 horas, ou, quem quiser colocar, 1 hora e 30 minutos. Só fazer essa transformação de 0,5, né, para minutos. Não precisa, pode deixar assim. Então, tá aqui a resposta da terceira questão, ok? Então, tá aí. Agora, vamos para a última questão. Quarta questão. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Então, o primeiro dado que eu tenho, a distância que ele vai percorrer. 1.000 quilômetros, ok? Sendo 4 quilômetros por hora. Quando ele fala 4 quilômetros por hora, eu estou falando da velocidade. Então, ele está dando a velocidade aí. Então, ele deu a velocidade média, perdão, aqui, velocidade média vai ser igual a 4 quilômetros por hora. A média das águas. Então, sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente... Então, vamos lá. Então, ele quer saber o tempo. Ok? Então, eu vou pegar a função. Velocidade média vai ser igual ΔS dividido por ΔT. Quem é a velocidade média? 4. Então, no lugar da velocidade média, eu coloco lá o 4 aqui. Lembre sempre de separar os dados, tá? Porque se você não separar os dados, vai ficar mais difícil para você resolver as questões. A distância percorrida, ele deu que foi 100. Então, aqui tá 100. O ΔT, a gente vai calcular. ΔT, coloco lá. Multiplico cruzado. 4 vezes ΔT, 4 ΔT. 1.000 vezes 1, 1.000. Tá multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 1.000 dividido por 4, que vai ser igual a 250 horas. Como é que eu sei a unidade do tempo? É só olhar aqui. Não é quilômetros por hora e não é tempo? Então, qual a unidade de tempo? Horas. Ok? Tá aí a resposta da quarta questão.